Bom, você tem razão. Você também tem razão. Você também tem razão. Você também tem razão. Vocês têm razão. Conta-se que um filho... Uma história judaica diz que um filho não se faz só com 2 pessoas. Um filho se faz com 3. Com 3? Não, não é porque a gente está numa sinagoga liberal, que somos modernos. Não. Diz a tradição judaica que um filho se faz com 3. Com um casal e com a presença divina. Certa vez, uma mulher foi falar com o rabino para reclamar do marido. Acho que essa muitos de vocês conhecem. E ela disse assim: Rabino, o Shloime não me ajuda em nada. Levanta cedo, dizendo que precisa matar 2 leões por dia, logo sai de casa, e quando ele volta à noite, só quer descansar. Nada de conversar, nada de namorar, vai logo dormir. É muito chato, Rabino. E o Rabino respondeu: Golde, você tem razão. Mais tarde, o Shloime procurou o Rabino e disse: Rabino, a Golde só sabe reclamar. Eu levanto cedo e eu faço como Moisés pediu a Deus. Aliás, está nessa paraxá, Rabino, o senhor sabe. Kuma Shloime, veia futsu oivecha, veia nusu mesanecha mipanecha. Vai para cima, Shloime, enfrente seus concorrentes, tira os oponentes do caminho. Rabino, não é fácil. Eu chego em casa cansado. E o que eu faço? Eu sigo a Torá. Chuva, Shloime, descanse. Como fazem os outros milhares de trabalhadores judeus. O que eu estou fazendo de errado, Rabino? E a Golde só reclama. O Rabino escutou e pensou e disse: Shloime, você tem razão. E aqui se confirma a piada de que a cada 2 judeus temos 3 opiniões. Um lado tem razão, o outro tem razão. E ainda tem a opinião do Rabino, que eu espero que vocês também achem que tem razão também. Uma outra história, os alunos de Rabbi Eliezer reclamavam que um dos seus colegas, quando dirigia as rezas, estendia demais as orações. Eles queriam sair para jantar, mas a reza não terminava, eles não tinham coragem de sair antes. Rabbi Eliezer disse: mas o rapaz tem razão. No Sinai, Moshe Rabbeinu, Moisés, chegou a rezar até por 40 dias e 40 noites seguidas. A reza do rapaz não é tão longa assim. Então, eles vieram depois reclamar de um outro colega, que quando dirigia as rezas, fazia a reza curta demais. E Rabbi Eliezer disse assim: olha, ele tem razão em fazer suas rezas muito curtas. Mas ninguém rezou de forma tão rápida quanto Moisés. Moisés, um dia, rezou pela recuperação da sua irmã Miriam, com 6 palavras somente. Elna refana lá. Deus, por favor, cure-a. E pronto, acabou a reza. Na semana passada, como é usual para qualquer rabino, imagino eu, escutar, e aqui quando eu estou falando, eu não tive, assim, alguém pegou um livro daqui da nossa estante, e aí o livro do lado caiu, e o outro livro se manteve, e aí justamente que livro está aqui, tem um rabino dando um sorriso enorme para mim aqui do lado, e é o rabino Henry Sobel, de abençoada memória, a quem também eu dedico essa prédica, porque ele também deve ter passado muito por isso. E ele deve estar feliz de ver aqui a Betel cheia, com tantas pessoas, todas as semanas. E Yizichro Baruch. Mas continuamos. Eu escuto, por exemplo, uma pessoa vir me dizer: Rabino, a reza está longa demais. Seria melhor se durasse 1 hora, no máximo 1h15. Vem outra pessoa e diz assim: Rabino, eu gosto tanto do Yedid Nefesh, por que vocês não cantam inteiro? Também tem o Salmo 93, que faz tempo que vocês não cantam. Ahavat Olam, eu adoro. Lechadodi, hoje vocês cantaram inteiro, Rabino, obrigado. Hashkiveinu, por que vocês não estão fazendo todas as orações do Kabbalat Shabbat? Afinal, hoje é Shabbat, nós não temos outros compromissos depois. A reza podia durar mais uma meia horinha, você não acha? A paraxá dessa semana traz exatamente essa situação.
Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, mas uma coisa o nosso povo tinha em comum. Todos pressionavam Moisés, que um dia, sem aguentar mais, teve um burnout e disse para Deus: não aguento mais carregar esse povo sozinho. Se é para ser assim, Deus, por favor, eu posso morrer. Você pode me matar, eu não quero mais. Deus deve ter pedido para Moisés respirar fundo e propôs uma solução. Formar um conselho com 70 homens experientes para ajudá-lo a tomar as decisões. E aí agora eu imagino que Moisés deve ter olhado e pensado: puxa vida, como Deus é brilhante. Agora não são mais 2 judeus e 3 opiniões, Deus. Agora são 70 judeus. E mais um terço, 93, 94 opiniões. Deus, como é que eu vou lidar com isso? E mais, além de 70, outros 2 homens, um chamado Eldad e outro chamado Meidad, começaram do nada a proferir profecias no meio do acampamento, no meio do povo. Josué então veio reclamar para Moisés, que disse: quer saber, Josué, quem dera todos os membros do nosso povo fossem profetas. Porque no final das contas, assim somos nós, assim é o povo judeu. Todos nós nos damos ao direito de opinar. Cabe ao rabino tentar equilibrar os diversos interesses e não pender só para um lado ou só para o outro. Nem uma oração tão curta, nem sempre uma oração tão longa. Fácil não é, porque as pressões existem e continuam. Mas o rabino Sobel sabe que faz parte dessa história. A reza é longa, a reza é curta. Qual foi o contexto? Por que ela foi longa? Por que ela foi curta? A prédica demorou mais do que o normal? Os recados duram 20 minutos? 10 minutos? Precisa de recado? Tem horas que o rabino está que nem Moisés. Por um lado positivo, dizendo: Kuma Adonai, levante-se, vamos enfrentar os problemas, as diferenças, as dificuldades, e every little thing is gonna be alright. Eu não quis cantar como Bob Marley. Tudo vai dar certo. Agora tem horas que o rabino pensa: chuva, Adonai, por favor, me dá um descanso dessas milhares de opiniões, desses milhares de judeus. Uma coisa é verdade. Para a gente lidar com tudo isso, bom humor é essencial. Senão, como a gente faria para lidar com tantas autoridades experientes, tantos profetas e profetisas do nosso povo, que comparecem às sinagogas, semana após semana? Quem dera o nosso povo fosse um povo inteiro de profetas, e quem sabe todo mundo viesse e enchesse as nossas sinagogas. Então, que sigamos assim, dando voz para todo mundo, mas que possamos também entender que às vezes a reza sim será mais longa, e que às vezes sim ela será mais curta, e que às vezes você vai poder sair para jantar antes da reza terminar, e está tudo bem. E às vezes, talvez você chegue mais tarde, quando a reza já começou, porque tinha muito trânsito, e está tudo bem, importante que você venha. Às vezes você vai se cansar da prédica, porque ela está muito longa. Outras vezes, quando você piscar, a prédica já terminou, e você vai perguntar: mas já? O que o rabino falou? Como rabino, eu espero na maioria das vezes dizer para vocês: você tem razão. Mas nem sempre eu vou dizer isso. Shabbat Shalom.